Meus irmãos e irmãs, chegamos ao terceiro vídeo sobre os monges do deserto. Nesse terceiro vídeo, gostaria de começar falando sobre alguns grupos de monges do deserto que existiram. Não há uma única modalidade, um único modo de viver, né? A gente sabe que, por exemplo, Santo Antão, ele pensava muito nesta questão. O monge é um homem que morreu para o mundo. E Antão foi morar no cemitério. Essa é uma história belíssima. E no cemitério houve uma grande batalha entre Antão e os demônios. Os demônios vieram e queriam derrubar o cemitério, né, sobre a cabeça de Antão. É muito interessante porque depois de muito combate, né, Antão foi tirado do cemitério como morto. E foram fazer o velório de Antão. E no meio da noite Antão acordou. E alguém disse, pensava que o senhor tinha morrido. Não, não morri não. Graças a Deus estou vivo. E agora o senhor vai para onde? Vou para o cemitério continuar a batalha contra os demônios. Voltou. E depois de um certo momento da batalha, ele viu um grande clarão que desceu e espantou os demônios. Aí ele disse, Senhor, por que o senhor chegou agora? Depois que eu já batalhei tanto, estou aqui só vivo. Aí o senhor disse, Antão, desde o começo da batalha que eu estava contigo, você acredita que você sozinho poderia combater tantos demônios de uma só vez? Então é muito interessante, são histórias, né, dos monges do deserto, dos monges antigos, para entender como esses homens viviam. Há vários grupos. Havia um grupo que se chamava Estilita. O primeiro foi Simão, o Velho, que morreu em 459. Os estilitas viviam em torres, construíam torres, porque alguém passava e dizia, vocês monges do deserto, vocês são santos na nossa vista, a gente vendo, mas ninguém sabe o que vocês fazem, as escondidas. Então este Simão, ele disse o seguinte, ele disse, eu agora vou viver em cima de uma pedra ou em cima de uma torre. Todo mundo que passar vai me ver. A hora que passar, ele vai ver que eu não estarei pecando hora nenhuma. Então ele começou esta vida de mais radicalidade ainda, né? Um outro segundo grupo era o grupo chamado de dendritas, que moravam em árvores. Curioso que Santo Antônio, quando adoeceu, ele pediu para construir uma casa em cima de uma árvore, né, passar os últimos dias. E dali ele pregava, né, em cima da árvore. Para ver que os monges do deserto influenciaram tantos santos. O terceiro grupo era o grupo dos adamitas, que eram monges que viviam como Adão, nus, sem roupa nenhuma. Alguns se vestiam de pele, tá certo, mas esse grupo dos adamitas se cobriu apenas com os pelos do corpo. O terceiro grupo eram os chamados sarabaitas, que moravam em grupos, né? Moravam em grupos, numa mesma cela, sem superiores, sem regra, né? A regra é o evangelho, né? E haviam outros grupos ainda, o grupo de monges que era muito respeitado, que eram os monges que não dormiam à noite, eram muito respeitados. Agora, qual é o legado que esses monges deixaram para nós, entre tantas coisas que eu já falei nos outros vídeos? A primeira coisa é o controle do pensamento. Hoje se fala muito sobre a chamada síndrome do pensamento acelerado, que gera ansiedade, que gera outros problemas de saúde. Evagrio Pontico já dizia que a nossa mente é como um castelo. Quando vier qualquer pensamento estranho, se a mente é como um castelo, você deve estar à porta da sua casa. Então, quando vier um pensamento estranho, você pergunta, você veio para acrescentar ou para me destruir? Se o pensamento for ruim, então você diz aqui, você não entra, a casa é minha. Então o seu eu, estará sempre à porta, para quando vier um pensamento estranho, que não lhe pertence, possa lhe tornar menor ou possa tirar algo de você, você ordena que volte da porta mesmo. Essa é uma grande contribuição, porque muitas pessoas sofrem antecipadamente. Sofrem porque imaginam tragédias, catástrofes que nunca vão acontecer. Você é o dono da sua casa e você é que deve dizer quais os pensamentos que você acolhe ou não. O segundo é o exemplo. Dizia Santo Antônio que as palavras elas encantam, mas os exemplos arrastam.
Então o exemplo é que realmente arrasta. E eles arrastam, continuam arrastando multidões. O próprio Santo Agostinho está ligado à conversão de Santo Agostinho à vida de Antão. Santo Agostinho começou a ler a vida de Antão e imaginou como é que alguém pode ser tão radical no seguimento do Evangelho. Então esses monges continuam convertendo pessoas até hoje. Agostinho dizia no retiro, em Cassicico, dizia: Senhor, converte-me, mas hoje não. Como quem diz, me converta, mas ainda eu quero aprontar muita coisa. Não sei. Mas a vida de Antão ajudou muito Agostinho no seu processo de conversão, na sua busca sincera de Deus. O terceiro legado é o equilíbrio que esses monges nos ensinam a ter. Equilíbrio e liberdade interior. Eram homens muito equilibrados. Você sabe que no encontro de Jesus com a samaritana, ela começa a falar um pouco sobre ela, e Jesus diz: mulher, tiveste 5 maridos, que tem não é teu. Os 5 maridos representam os sentidos. Os sentidos precisam estar equilibrados. O ver, o ouvir, o tato, tudo isso equilibrado e em conformidade com o pensar, com a consciência, com o nous, né? E em conformidade com o sentido. Agostinho diz que nós erramos porque há uma sequência que deve ser respeitada. Sobre tudo que nós formos fazer, primeiro pensar, segundo sentir, terceiro fazer. Hoje em dia há uma tendência de faça primeiro, depois você pensa. Não é assim. Então Agostinho ensina: pense, sinta, depois faça. Bom, equilíbrio e liberdade interior, né? 5 sentidos, né? Os 5 sentidos. São Jerônimo, que viveu uma experiência de monge também, muito tempo na sua vida, ele diz que a Jerusalém sou eu, é você, e as portas de Jerusalém são os sentidos. Ele diz: abramos as portas para que entre o Salvador. O Salvador entrará pelo ouvir da palavra, a Eucaristia, quando eu recebo o pão eucarístico, né? O Salvador entrará pelo meu olhar, pela minha contemplação. Dizia São Jerônimo: abra bem todos os sentidos, os poros, para acolher o Salvador. Há uma luta interior dentro de nós, né? A luta pelo equilíbrio. Algumas curiosidades para encerrar o nosso último vídeo sobre os monges do deserto. É curioso que algumas famílias de condição começaram a entregar seus filhos para que fossem educados nos mosteiros. O mosteiro, depois agora já falamos de mosteiro constituído, depois de abade, depois dos abades que vieram e tal, né? São Bento de Lúcia. Então os mosteiros eram um lugar de muita cultura, de muita disciplina. Por isso muitos pais que tinham condição pediam aos monges que educassem seus filhos, e ali recebiam a educação necessária para a vida. Uma segunda curiosidade que queria trazer é que nós nos perguntamos: existem ainda monges que vivem assim? Existem. Moram no chamado Monte Athos, República do Monte Athos. Eu mesmo tenho muita vontade de passar alguns dias no Monte Athos e sei que Deus vai me dar essa oportunidade. São monges da Igreja Ortodoxa. Mas vocês sabem que o Papa Bento falava sobre isso, que a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Ortodoxa são 2 pulmões de uma única igreja, né, que por circunstancialmente foram separadas, mas há muito tesouro nosso lá, né, e há muito tesouro deles que estão conosco, tesouros que estão conosco, né. Então o Monte Athos é essa república onde esses homens vivem de preto, como se estivessem de luto, esperando chegar o noivo das almas, né, que é o próprio Cristo, né. Outra coisa, você me pergunta: como eu faço para aprofundar mais o conhecimento sobre os monges do deserto? A literatura é rara. Eu estou preparando um livro, vou lançar agora, aproveito para fazer propaganda, vou lançar agora em fevereiro, um livro sobre os monges do deserto, que meus alunos pediam muito algo, né, desse sentido, então eu estou preparando um livro e vou lançar agora em fevereiro.
Um livro que eu espero que sirva para todos aqueles que desejam crescer na fé, na espiritualidade, mas também para os seminaristas que fazem seus estudos e precisam de uma referência nesse sentido. Há poucas obras para pesquisa, então eu vou me colocar à disposição como alguém que pesquisou esse mundo e conhece um pouco da literatura dos monges antigos para divulgar algo. Mas existem algumas obras que podem ser consultadas. Em português, pouca coisa. Existem 2 livros muito bons da editora francesa, Société, chamados Apophthegmas, Apophthegmas d'Espérance, chamados Apophthegmas dos monges, antigos, dos padres antigos. E há outros livros pequenos no nosso país que podem servir de inspiração. Mas é pouca coisa traduzida para o português. Há um grupo de teólogos italianos que estão traduzindo alguns apophthegmas e que vão ser em breve conhecidos de todos. Porque esses monges não é que eles escreveram, mas os discípulos deles escreveram muitas coisas. Escreveram em grego, escreveram em etíope, escreveram em siríaco, escreveram em árabe. Então tudo isso está sendo aos poucos colocado à disposição do povo. Gostaria de concluir esse último vídeo da nossa temática sobre os monges do deserto com uma oração de Filon de Alexandria. Filon de Alexandria diz assim: que o meu corpo escute o meu coração e a minha mente. Que a minha mente escute a minha alma e que a minha alma escute o meu espírito, que é a minha dimensão mais profunda, mais interna. E que o meu espírito esteja intimamente ligado ao espírito do Criador. Belíssimo, né? Quer dizer, que o meu corpo, aquele que é exterior, que é casca, não viva isolado da minha alma, mas o meu corpo escute a minha consciência e escute o meu coração, escute a minha alma. Que a minha consciência e o meu coração escutem o Espírito de Deus que habita em mim, o sopro de Deus. E que o meu espírito esteja intimamente ligado ao Espírito do Criador, ao Espírito Santo. Grande abraço a todos, espero que tenham gostado dessa série sobre os monges do deserto. Eu espero que você escute mais de uma vez, assista mais de uma vez, porque é uma grande riqueza que trago a público. A história, a beleza da história dos monges do deserto. Estarei em breve lançando um livro, mas estarei também colocando à disposição algumas histórias, feitos e ditos desses monges do deserto. Um grande abraço a todos, nos vemos em um próximo vídeo.